Olá, começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta segunda-feira, dia 17 do mês de agosto. Desejar para todo mundo aí uma semana proveitosa, uma ótima semana. Comecemos bem essa semana, torcendo para que as coisas deem certos, né? Principalmente com relação à vacina. Todo mundo, hoje é a coisa mais falada nas TVs, nos jornais, nas rádios, se a vacina chega ou se não chega, se a vacina russa é boa ou se não é boa. Não é? Além da vacina russa, nós temos outras 5 ou 6 vacinas que estão aí numa fase muito próxima de já ficarem prontas. Mas, de qualquer forma, a nossa torcida é para que todas elas, não importa qual seja, né? Todas elas deem certo e que a gente possa realmente voltar depois da vacina ao normal. Por enquanto, esse novo normal não é o que a gente quer. E, infelizmente, a gente registra mais uma vez aqui que nós temos hoje no Brasil 107.879 mortos pelo Covid-19. É um número muito alto, com 3.340.197 infectados. Claro que eu acho que se fossem feitos todos os testes, né? Aliás, se os testes fossem feitos como deveriam ser, nós teríamos hoje um número, talvez aí, dizem os especialistas, 9 ou 10 vezes mais que isso. Então, de qualquer forma, todo cuidado é pouco, não é? O uso de máscaras é essencial. Nós, aqui no programa, todos nós aqui usamos máscara, né? A gente chega e só tira a máscara nesse momento, mas toda a produção, câmeras, toda a equipe de máscara, e os meus convidados também, só tiram a máscara nesse momento e a gente coloca do lado, assim que termina o programa, com todos os cuidados possíveis, e mesmo assim o problema é muito grande. De qualquer forma, vamos torcer para que a gente possa passar por isso. 8 da noite, a reprise do nosso programa. Mas Marcos Santana está aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Marcos. Um prazer tê-lo aqui outra vez, porque na sexta você não veio, né? Sim. Senti a tua falta aqui. Opa, um bom programa, mas senti a tua falta. É bom saber quando a nossa falta faz falta. Faz né? falta. Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. É assim, um prazer, um privilégio compartilhar essa bancada com você, Otair. O tema de hoje é turismo, mas ainda assim acho que vale a pena a gente registrar e deixar aqui o nosso desprezo pelas pessoas que foram fazer uma manifestação em frente a um hospital por conta daquele caso, aquele episódio envolvendo o estupro de uma criança de 10 anos. O aborto foi autorizado pela justiça e as pessoas, os fundamentalistas religiosos, foram ali protestar contra a criança, expuseram a criança ali à execração pública, né? Um drama pessoal dela já muito lamentável, e aquelas pessoas ali conseguiram piorar ainda mais a situação. E infringiram várias regras, cometeram vários crimes ali. Esse assunto, Otair, nós vamos discutir com mais profundidade amanhã no nosso programa, mas ainda assim acho que vale a pena aqui a gente registrar a nossa repugnância àqueles seres desprezíveis. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também será acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Bom, Marcos, você falou dessa criança, né? Essa notícia foi uma notícia absurda, né? Um acontecimento dos mais absurdos, dos mais grotescos que a gente pode ter notícia. E é claro, amanhã nós iríamos falar desse assunto, mas vale a pena dizer que essa menina não recebeu lá no Espírito Santo, né? Foi negado a ela lá, mesmo com uma ordem judicial, né? Os médicos não quiseram fazer o aborto e ela foi levada para um outro local, para um outro estado, e já foi feito esse aborto, ela expeliu, e me parece que passa bem já. De qualquer forma, é um assunto muito delicado, um assunto que, se você pensar bem, é de enojar a gente, que alguém com 35 anos, se não me engano, é um parente muito próximo, né?
que vem se viciando essa menina desde aos 6 anos de idade, é isso? Sim. Desde os 6 anos de idade ele está usando essa menina, quer dizer, violentando essa menina, agredindo essa menina no mais profundo significado da palavra, da agressão, né? A agressão mais sórdida, mais nojenta possível. E aí a gente pergunta, né? Eu que sempre fui muito cético nisso. Será que realmente a pena de morte ou a prisão perpétua para algumas pessoas não seria alguma solução? A minha religião, a minha formação religiosa diz que pena de morte não dá, mas prisão perpétua, com certeza, porque um ser desprezível como esse, nojento como esse, se voltar às ruas, né? Está foragido, não está preso, está foragido. Se voltar às ruas, vai cometer o mesmo crime, né? Todos os especialistas dizem que o maníaco sexual, ele não se cura, ele volta a cometer o mesmo crime. E isso é um maníaco mais desprezível, não há palavras para isso. Porque nós não estamos falando aqui de um adolescente, estamos falando de uma criança de 10 anos que vem sofrendo isso desde os 6 anos de idade. Não dá para entender. Eu fico, né, engasgado, entalado com isso. No programa de amanhã vamos trazer alguns especialistas para a gente falar sobre isso aqui. Até porque o problema dessa menina não acaba aqui, viu, Santana? Eu acho que o problema, ele continua, né? Ele talvez não está começando, porque começou aos 6 anos, mas daqui para frente vai ser muito difícil, né, consertar a cabeça dessa menina. Não é fácil, não é mole. Bom, como você disse, no programa de hoje a gente vai falar de turismo. E nessa pandemia, o turismo talvez tenha sido o setor, ou o primeiro setor mais afetado, porque ninguém viajou, avião parou, né? Ônibus parou tudo. Então, 90% dizem aí das viagens que haviam sido programadas, elas foram canceladas. E isso aconteceu no Brasil e no mundo inteiro. E no Brasil a gente vai falar especificamente daqui e trazer para a Baixada Santista isso. E hoje eu recebo aqui o presidente da Associação dos Profissionais de Turismo, Eduardo Silveira. Prazer recebê-lo aqui, Eduardo. Eu que agradeço, Altair, agradeço, Marcos. Obrigado, viu? O nosso secretário que está aqui também hoje. É um assunto muito importante, né? O turismo é um vetor da nossa cidade e com certeza a gente vai ter muito o que falar aqui e discutir essa tarde. E também comigo o secretário de Turismo de Santos, Odair Gonzalez. Prazer imenso recebê-lo aqui novamente, Odair. Quer dizer, aqui eu não recebi ainda, mas fizemos muita coisa juntos já, né, de programa, né? Muitos programas juntos. De rádio. De rádio. De rádio. Boa tarde a todos. O Eduardo Siqueira, que era o presidente desse expressivo segmento do turismo, que congrega vários profissionais de turismo, o Marcos Santana, que é articulista e articulador, né? Fala das grandes crônicas do Jornal da Hora, um jornal muito respeitado aqui no meio. Altair de Marco, meu amigo, nós fazíamos programa de rádio na Rádio Cultura, né? Muitos anos. Muitos anos, 94, 93, 94, 95. Né? Eu estava comentando com o Altair. Posso falar, Altair? Pode sim, claro. Depende, né? Tem um perigo. Quando a gente fala para o Odair falar as coisas, a gente tem que tomar cuidado, mas pode falar. Mas eu queria mandar um abraço primeiro também, antes de Começou. alguma coisa, para o meu amigo Edgar Boturão. Sim. Que não está aqui presente, mas que sempre conduziu esse programa com muito brilhantismo. E hoje ele é um grande amigo, né? E será um Ele está afastado. pré-candidato a vereador Sim. pelo PSB. E aqui é uma pessoa, e eu falo, recomendo, porque é uma pessoa séria, viu? Com certeza ele vai dignificar ainda mais as atividades legislativas da nossa Câmara de Santos. Tenho certeza disso. Vou parar por aqui. Você não vai contar então? Não precisa contar? Eu vou contar. Esse programa que nós estamos aqui vivendo, em 94, discutia-se o formato desse tipo de programa. Você lembra disso, né? E fizemos um ensaio, né, de como seria. Um piloto. Um piloto, que foi filmado, divulgado, né? Que ele foi buscar. O Altair de Marco era o apresentador do programa, eu de um lado e o Márcio França do outro lado. E discutimos a metropolização da região da Baixada Santista. No primeiro programa
que depois inspirou todos os outros, né? Que até então não tinha esse tipo de... não tinha programa de debate na televisão. Fizemos um E piloto. foi o Altair, que foi o primeiro o âncora que fez essa gravação, né? Eu fui piloto de teste. Piloto de teste, mas foi bem. Muito Lembrou obrigado, bem. então, por estar aqui novamente com você. Um abraço, Daí. Foi um prazer enorme estar com você aqui, né, com o Eduardo Silveira, para falar desse assunto tão importante. Né? E a gente sabe que a Baixada Santista, Odair, ela tem um turismo muito forte. Né? Nessa pandemia, houve até uma campanha de Santos, da Prefeitura de Santos, dizendo, olha, não venha para a Baixada Santista, não visite a cidade, não é o momento de vir para a cidade. Quando for o momento, nós iremos abrir a cidade, como sempre foi. E hoje é o contrário. Hoje nós já estamos abrindo a cidade para o turismo, né? É verdade. Você vê, essa pandemia pegou-nos assim tudo de surpresa, né? E nós viemos fazer tudo do contrário do que nós sempre pregamos, né? Sempre pregamos o quê? Venha para Santos, venha para a região, vem para cá, venha curtir o espaço turístico que tem aqui, que é maravilhoso, venha curtir os museus, venha curtir praia. E investe em propaganda, investe na propaganda no Brasil inteiro, investe no estado de São Paulo, através de todos os meios de comunicação, revistas e tal. E quando pega essa pandemia, fala, não venha mais para cá. Né? E realmente foi um período, ainda está sendo muito preocupante, triste até, né? Mas Santos não parou, né? Então, mas Santos se preparou muito. Enquanto, já que não vem ninguém para cá, vamos preparar a cidade para quando voltar, né? Então, a rede hoteleira, por exemplo, foi muito sacrificada, né? O comércio foi muito sacrificado. A prefeitura, e todos foram sacrificados. O segmento turístico foi muito, né? Perda de 90%, a gente estima, né? Mas a cidade em si, a administração, ela enfrentou como tinha que enfrentar a pandemia. E na questão do turismo, ela sempre não abandonou, né? Porque vai voltar um dia, como está voltando. E aí se preparou, melhorando os seus equipamentos públicos, os seus museus, tudo aquilo que estava sobre a competência da prefeitura, foram todos, alguns reformados, restaurados, outros pintados, preparados. Eu digo pelo Museu Pelé que fizemos tudo isso, né? A cidade se preparou com novos equipamentos, melhorou seu visual, a nova Ponta da Praia hoje é uma atração turística. A mobilidade entrou agora com a entrada da cidade também, que o Paulo não parou e continuou, e ele já inaugurou. Fala-se também agora, já está com um projeto interessante lá no emissário submarino, que é muito interessante. Enfim, as atrações estão aumentando cada vez mais, estamos aumentando a ponte lá do pescador, né? O mercado de peixe que foi inaugurado, o novo centro de convenção, que a gente aposta muito em turismo de negócio, embora vai demorar um pouquinho para engatinhar tudo novamente, mas apostamos nisso. Enfim, estamos muito assim, otimistas em relação ao futuro do turismo na cidade de Santos. O Eduardo Silveira, que é presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada, na internet a palavra Santos, né, é uma palavra de busca. Eu li uma matéria aí hoje que ela tem mais de 1.600.000 acessos, não é? Isso é muito, porque se você olhar aí para Recife, para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, contam com cerca de 500 mil. E Santos tem 3 vezes mais essa procura, né, na internet, nas palavras-chave. Talvez aí o brasileiro, de uma forma geral, e principalmente o paulista, o mineiro, o paranaense, né, o capixaba, esteja procurando e pensando em vir para Santos nessa nova temporada, ou pelo menos nessa abertura que a gente está vislumbrando, né, Eduardo? Altair, a gente percebe que esse resultado, na verdade, ele é um trabalho de algo que já vinha acontecendo até antes da pandemia. Você vê, o secretário falou bem, a prefeitura, os equipamentos, né? Houve um planejamento da cidade em função do turismo, em função de trazer novidades. E esse resultado hoje da internet, ainda mais pós-pandemia, ele já é um sinal que indica o crescimento e a importância que Santos já estava ganhando. Então, toda essa preparação da cidade, essa estrutura, essas obras que não começaram agora e que não começaram por causa da pandemia, já eram
parte da estrutura da cidade, isso também ajudou a consolidar o mercado como um destino novo. As pessoas estão procurando, as pessoas querem um turismo próximo. Hoje está nascendo um novo normal, que não é o ideal, vamos dizer assim, mas dentro do conceito do novo turismo que está surgindo, o turista, né, o viajante, ele está buscando vínculo afetivo. E as pessoas, né, no Brasil, no estado de São Paulo, em outros estados, eles têm esse vínculo conosco, com a praia, com Santos, né, uma cidade tão antiga do nosso país, a importância que nós tivemos no Porto. Então, essa inovação, nós já estávamos e saímos na frente. Então, a gente tem essa grande vantagem hoje, por isso que nós, os profissionais, né, acho que o poder público também, os empresários, todos nós estamos muito otimistas com essa retomada e nos preparamos para isso, focados nisso, porque a gente já sabia que todo esse plano já estava sendo criado. O Eduardo, nós sabemos que 90%, né, cerca de 90% das viagens foram desmarcadas. As pessoas não puderam viajar e também não queriam viajar, né? Sim. Todos nós nos recolhemos e ninguém queria sair. Agora, com essa abertura, com essa certa abertura, as pessoas começam a voltar à vida quase que normal, ao novo normal que eu falei no começo do programa. Como é que está hoje a procura, pelo menos esse início das viagens, primeiro de hotel, né? Como é que vai funcionar? Como é que está funcionando isso hoje? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, que na verdade os cancelamentos não foram de 90%, eles foram de 100%. Né? O turismo, ele abraçou, na verdade, a causa da pandemia e da proteção da vida, porque o turismo ele vive do quê? De contar a história de pessoas para pessoas. Então nós abraçamos essa história e o turismo, o segmento como um todo parou. Você veja, na nossa cidade os hotéis fecharam, em outras cidades, devido à importância, devido a contratos que já haviam, os hotéis não pararam, né? Eles diminuíram bastante, chegaram a 5% da ocupação, mas na nossa cidade, não, nós paramos, realmente o comércio parou. Então a gente vê que essa retomada ela já está acontecendo, é óbvio que a gente está saindo ainda de um período de medo, as pessoas ainda estão receosas, né? Então você percebe que a pessoa sai rapidinho de casa e volta para casa, ela está testando, né? Como é o comportamento da cidade, como está a evolução. As pessoas acompanharam mais essa questão dos procedimentos de higiene, de sanitização, né? E isso se tornou algo super rigoroso do que já existia na hotelaria. Eu tenho falado muito isso para as pessoas, né? Que isso virou um tema agora atual, mas a segurança, a biossegurança, como a gente chama, no turismo, ela sempre existiu. Então, quem é que não quer chegar num hotel e ter um quarto limpinho, cheiroso, agradável, ver tudo limpinho, aquele bom atendimento, aquela comida toda preparada, organizada, nos buffets? Então, assim, todos os hotéis, eles já trabalhavam com esses protocolos, é que agora eles foram ainda mais intensificados. Né? A questão da manipulação dos alimentos, todas as redes de hotéis trabalham com nutricionistas para controlar a alimentação, temperatura, fazer testes, e é esse hoje o nosso papel. O agente de viagem, o profissional do turismo, né, a pessoa que é capacitada hoje e está preparada e se formou e se capacitou ainda mais nesse período de pandemia, é para isso, para dar essas orientações para as pessoas, né, dar essa tranquilidade e os caminhos para os viajantes. Bom, eu vou fazer um intervalo e na volta eu vou conversar com o Odair, né, nessa reabertura. Como é que vai funcionar a reabertura, principalmente dos hotéis aqui na Baixada Santista? Falando em hotéis, ontem eu vi uma matéria, né, no Fantástico, que contou um pouquinho da história do Copacabana Palace. E é uma coisa absurda, né? Você vê um hotel da grandeza, né, que vai fazer aí daqui a 3 anos, aí 100 anos, né? Você viu essa matéria, Santana? Não, eu não cheguei a ver essa matéria, não mas viu? o Copacabana tem uma história fantástica. Fantástica, fantástica. E tem um morador, tem o único morador lá, que é o Jorge Benjor. Isso eu sabia. Eu não sabia disso. Tá bem, né? Morando no Copacabana Palace, mas você vê a grandeza do hotel, o que já representou, né? O que já recebeu de visitas importantes, de hóspedes do mundo inteiro, dos mais variados, da princesa Diana, né? Reis, príncipes. Príncipes, reis, presidentes, né? Artistas internacionais.
quer dizer, fechado. Isso não aconteceu só com Copacabana, aconteceu com o Brasil O inteiro. morador mais ilustre foi o Jorginho Jorginho Guinle. Guinle. Jorginho Guinle. Playboy, que ele morou até o final da sua vida. A né? vida toda, Mas né? ele previa que ia morrer com 80 anos e pagou até 80 anos. Só que ele passou mais 2 Passou anos de hóspede de graça. De lá. gra... Pô, tinha que ter, né? Gente, o intervalo e voltamos já. De volta com o Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV e com meus convidados de hoje, o secretário de Turismo de Santos, Odair Gonzalez, e o Eduardo Silveira, que é presidente da Associação dos Profissionais do Turismo em Santos. Estamos falando aqui dessa pandemia e eu acho, né, e depois eles me confirmam aqui, mas me parece que o setor mais atingido no Brasil e no mundo, né, primeiro foi o turismo. Acho que não tenha dúvida disso, né, tem sido isso. Né, Marcos, tem... Altair, justamente em relação aos impactos, que a gente está falando dos prejuízos provocados no setor do turismo, vamos lembrar também o setor cultural também teve um impacto muito grande, muito importante. Né? Mas hoje nós vamos falar sobre o turismo. A Secretaria de Estado do Turismo divulgou um estudo hoje cedo, o Centro de Inteligência e Economia do Turismo, que mostra em números, né, o tamanho do buraco, aí, a intensidade dessa pisada no freio do segmento turístico. Né? No estado de São Paulo, eram esperados 46 milhões de turistas e se verificou que, na verdade, vai fechar 2020 com 29 milhões de turistas. Né? E o prejuízo calculado, a expectativa era esse setor faturar 26 bilhões de reais e vai faturar 16 bilhões de reais. Era para faturar 43 bilhões e vai faturar 26 bilhões, 16 bilhões de reais a menos. E aí, semana passada eu conversei com o Odair e o Odair se manifestou um tanto quanto otimista com essa retomada do desenvolvimento, né, do turismo. E esses números da Secretaria mostram muito bem disso, que a expectativa é que a região recebesse em torno de 8 milhões de turistas e vai receber 6 milhões, quer dizer, uma queda não tão grande assim, é uma queda significativa, mas tão grande assim. Então o Odair me falava semana passada que ele via um certo otimismo nessa retomada. Então, eu queria aproveitar o programa aqui para o Odair explicar quais as razões para esse otimismo do Odair em relação a Santos e região na retomada do turismo. Sim, e hotéis? Hotéis? Também, você perguntou dos Também, hotéis. não, né? também, né? O hotel vamos colocar aqui. Não, vou falar primeiro dos hotéis. Hotéis foram A retomada, essa retomada de uso, como é que vai ser isso? Então, os hotéis sofreram muito, como disse bem o Eduardo, sofreram muito, fecharam hotéis aqui, né? E, A zero, né? Não podia nada. Zero. Eu lembro que cancelaram reservas Sim. feitas por navios, passageiros que tiveram reservas canceladas. Eu tenho um contato muito estreito com eles e vivi esse momento de tristeza de todos eles, de angústia, tudo, né? Ficaram uns 90 dias, mais ou menos, fechados. Foram 3 assim, meses. Né? 3 meses fechados. Depois, à medida que foi se ajustando, foi aumentando, foi abrindo, até a semana passada era em torno de 40% e agora, a partir dessa semana, de 60% é a taxa de ocupação, né? É bom ressaltar que isso também não depende só do prefeito, porque o prefeito quer para lá ou para cá. Isso aí foi determinação do prefeito, através de decreto, mas ele obedece também à orientação do Estado de São Paulo, que nos mantém na fase cor amarela, né? E já por algumas semanas, né? E então permite que ele tenha essa flexibilização, assim como os hotéis também, outros setores do turismo, como os museus, né? Que até fizemos lá um decreto que flexibiliza hoje a visitação, com limites de ocupação, de espaço entre as pessoas, com toda a cautela que o protocolo exige, né? Até teremos uma reunião amanhã na Secretaria com representando todos os museus da cidade, para orientar como os procedimentos, né? E em relação ao meu otimismo, eu sou de fato otimista, viu, o Marcos? Sou de fato otimista e tenho motivo para dizer. Expliquei por que eu sou otimista, por que eu acredito que a cidade vai ter uma boa retomada nesse setor a partir nessa temporada, por exemplo, né? O perfil do turista aqui de Santos, ele visita a cidade, esse pessoal de um raio de cidades de uns 150 quilômetros da cidade de Santos. Eles vêm para Santos por quê? Porque Santos é uma cidade histórica, agradável, conhecida, um povo bom, tem espaços gourmet fabulosos, hotéis, um parque hoteleiro que já foi ruim, hoje é excelente. Segura, tem muita segurança, tem muita história para mostrar, tem museus, a arquitetura é fabulosa, tem o bonde que é uma graça,
tem tanta coisa para mostrar e está aqui servida por rodovias de fácil acesso, tipo o Imigrantes, a Anchieta, o Rodoanel, Bandeirantes, enfim, ela tem tudo para receber bem as pessoas e tem facilidade de chegar, de se locomover. E por que Santos? Porque a restrição com essas viagens aéreas, mesmo que nacionais, as restrições às viagens internacionais, por vários motivos, ou porque o país A, B ou C não permite que brasileiro entre tão cedo lá, porque o dólar está muito caro, porque o euro está caro, a libra não se fala. Então, o turismo vai ser um turismo doméstico. E o turismo doméstico para esse povo que está aqui será Santos. Santos, eu digo a região, Guarujá, Praia Grande, toda a cidade, a região, né? Poderá vir menos, no geral, do que vinha sempre, mas eu acredito que Santos vai manter seus 2 milhões aqui, como já teve e tem tido todo ano. O ano passado teve até mais de 2 milhões de pessoas, né? Por força disso tudo, né? Porque a facilidade de chegar, porque é mais barato andar, que não vai se deslocar para o norte e nordeste por causa da dificuldade de viagem aérea, muito cara tudo hoje, porque hoje as viagens aéreas, estava conversando com um rapaz de São Luís, ele para ir de São Luís para o Espírito Santo, ele vem até São Paulo, que vai até Brasília e que volta para o Espírito Santo. Então, é desse jeito que está. Para poder fazer valer aquele espaço, quer dizer, para otimizar aquela viagem, estão vendendo vários tipos para vários destinos. É o turismo, Não tá, turismo rodoviário, né? Tudo, turismo rodoviário. É tudo, virou uma coisa para otimizar aquela viagem cheia. E está viajando cheio. Mas assim, um pinga-pinga, maluco. Sim. E que não é todo mundo que tem essa disposição de estar fazendo um tour pelo Brasil inteiro para chegar no Até destino. porque é caro, né? Num destino que está ali a 300, 500 quilômetros, ele vai ter que dar uma volta de 3 mil quilômetros. Né? A preferência Então, pelo turismo Santos, rodoviário é uma realidade. E Santos, porque Santos também tem o privilégio de estar num estado que detém 40%, eu falei para o Marco, 40% do PIB nacional está aqui no estado de São Paulo. Nós estamos 70 quilômetros da capital, né? De um grande parque econômico, aí, tipo do ABCD, da Grande São Paulo, da região de Campinas, de Sorocaba. Então, Santos tem tudo para receber. Por isso que está preparada para receber. Está se preparando para receber esse tipo de turista. Né? Essa rua gourmet que foi criada na rua Tolentino Figueiredo está um brinco. Para quem não conhece, merece conhecer. Né? Então as pessoas vão se encantar, já se encantavam com a cidade. Né? Se encantavam com o povo, porque o povo santista é um povo... Né? O Eduardo falou bem, é do bem, recebe bem as pessoas. Quando você vai num lugar, por que eu gosto de ir a Portugal? Primeiro, por causa da facilidade da língua. Segundo, porque eles são extremamente simpáticos com a gente brinca muito, a gente tem história juntos, né? E a culinária. Então você se encanta e a segurança, que é a sensação de segurança que você tem andando à noite, em qualquer lugar. Aí não é em Portugal, em toda a Europa, né? Mas Portugal, por esse jeito, por estarmos seguros, você anda a qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, bem seguro, você come muito bem, você bebe bem, você conversa bem, você brinca, enfim, você tem aquela sensação de bem-estar, que é o que a pessoa sente quando está em Santos. O paulistano, ou o paulista, do modo geral, quando chega aqui, ou de outro estado mesmo, a primeira coisa que ele quer é ir à praia. É pôr o pé descalço, andar de bermuda, andar na ciclovia. Odair, coisa simples para nós, mas para eles é um mundo. Esse número que o Marcos passou aqui, de 8 milhões que viriam, né? O esperado era 8 milhões. Sim. E virão ou vieram 6 milhões, é Virão isso? até o final do ano. Até o final do ano, 6 milhões. Não é muito otimista? É isso mesmo? Eu também achei que era... Eu estou falando, Olha, eu não estou falando do ano, ele está falando do ano inteiro. Do ano? Eu não estou falando do ano, eu estou falando que a temporada... Não, eu sei, eu ela entendi. será... Eu sou Esse otimista. número de 6 milhões é que me... Esse número não é só para Santos e nem é só para a temporada, é para o ano inteiro. Para o ano inteiro, mesmo assim. Eu deixo que na temporada nós teremos mais de 2 milhões de pessoas aqui visitando, com certeza. Nós temos pesquisas que todos aqueles que nos visitaram, nos visitam, um percentual elevado, em torno de 95%, quer voltar a Santos. E esse mesmo número recomenda que venham a Santos. O Eduardo, o Odair está falando muito aqui desse turismo rodoviário, né? Porque, na realidade, o avião ficou muito caro, né? Ficou muito difícil, né? Os voos são muito menores, né? Em menor escala. E o turismo rodoviário, uma pessoa que mora em Presidente Prudente, uma pessoa que mora no Paraná, né? Ele pode vir aqui, ele vai andar aí cerca de 500 e poucos quilômetros, 600 quilômetros, ele está em Santos. Eu estou falando do Paraná para cá, né? De qualquer local do Paraná para cá.
norte do Paraná ou do sul do estado do Paraná. Minas Gerais, o sul de Minas está muito perto aqui, né? Nós temos aqui o Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Minas, Goiás, Mato Grosso. É um turismo que você não chega a andar 700, 800 quilômetros, você está em Santos. Esse turismo é o turismo esperado para esse ano? Sem dúvida. E eu vou dizer mais para vocês, existem estudos preparados pelo Ministério do Turismo, né, com números e pesquisas de 2019 que indicam essa tendência. As pessoas já estão mais procurando esse turismo rodoviário. E não só por via de ônibus, Altair, mas dela também está dirigindo o próprio carro dela. Né? Então ela vem com esse conforto. Hoje a gente sabe que tem carros bons, né? Então a pessoa gosta de ter esse prazer de dirigir, nós temos boas estradas. O principal disso tudo que foi falado, e o secretário emendou brilhantemente, é a questão da segurança. Acho que nessa retomada hoje, o diferencial no turismo é aquilo que você não só vai oferecer para o turista como qualidade, como passeio, como programa, mas também a segurança do local a ser visitado. Está todo mundo pesquisando. E é isso que está pesquisando, todo mundo está buscando na internet. Opa, eu estou vendo Santos, a estabilidade da doença, como é que está o controle, como é que foi feita a cidade, pô, a cidade já pode fazer esse equipamento, já liberou um pouquinho mais os hotéis. Então, assim, esse cuidado também, né, esse fator principal do poder público ter assumido isso na nossa cidade foi fundamental para o turismo e para a nossa retomada. E isso gera confiança. Então, essa confiança das pessoas virem de carro, por isso que eu acredito nesses números, acho que nós temos até condição de superar esses números na nossa região, pela proximidade, não só por tudo que a gente oferece, pela cultura, pela gastronomia. Mas como a cidade se preparou para isso? É o que eu te falei, não é um trabalho da pandemia. Isso já vem sendo feito, é uma tendência dentro do turismo. E todos os profissionais, nós, né? Eu estou aqui representando meus colegas, as agências de turismo da região, todos nós nos preparamos também para o turismo receptivo, para esse olhar de estar vendendo Santos, de estar nos preparando para receber a nossa cidade com programas, com passeios, com ofertas. Então, hoje, você vê assim, um caminho que está realmente consolidando, na verdade, todo esse progresso que foi feito. E eu tenho certeza que a gente voltará aqui novamente, até para falar dos grandes números e do resultado positivo de toda essa temporada. Eduardo, e no campo do emprego, como é que foi aí a perda do emprego dentro do turismo, né? Das agências? Muita gente foi fora, né? Foi, a gente sabe, né? Foi uma perda significativa. O governo federal ele tardou em publicar medidas que pudessem beneficiar o setor, né, com redução de salário, com acordo do sindicato para que a gente pudesse suspender os contratos. Infelizmente, isso teve um efeito retardado. Na nossa região, quanto foi o número de desemprego? A gente não fala, assim, da nossa região, os números ainda estão sendo levantados, mas de um modo geral, a gente fala do Brasil, a gente fala de 10 milhões de empregos perdidos. Isso significa quanto na nossa região, em porcentagem? Na nossa... 40%, 50%? Vou dizer para você, acho que não chega a tudo isso, talvez 30%, 40%. Mas é muita gente. Mas é muita gente ainda, né? Quer dizer, o impacto foi muito grande em toda a rede hoteleira. Você imagina, o parque hoteleiro que nós temos hoje aqui em Santos, com todas as principais bandeiras internacionais, elas tiveram que reduzir os quadros. Não tem como. Suspendeu o contrato de algum, reduziu o de outros, infelizmente dispensou outros, e até que a retomada aconteça 100%, porque o turismo, isso é uma coisa importante a gente dizer, ele só vai voltar e ele só funciona 100%. Nós estamos, na verdade, esquentando os motores. Por isso que a gente fala dessa retomada com muito otimismo. Não existe retomada parcial. Graças a Deus, é aquilo, nós estamos avançando no Plano São Paulo, se Deus quiser, próximas semanas a gente entra já na fase verde, mas hoje, essa semana agora que nós tivemos a notícia da Prefeitura da abertura dos nossos pontos turísticos aqui, isso é um grande ganho. Muito. Né? Isso para o turista que vem, ele quer desfrutar disso, ele quer aproveitar disso e nós também, como profissionais, queremos fazer essa diferença no mercado. Vamos falar disso já com o Daíra aqui. Antes, o Marcos Santana. Temos duas participações aqui. O Uriel Vilas Boas, ele diz o seguinte, que no mundo, muitos lugares têm o turismo como um fator importante para a economia. Ele pergunta se a nossa cidade e região podem afirmar que estão aproveitando o potencial do turismo. E já o Cláudio Silva,
ele diz o seguinte, que antes da pandemia, o centro histórico estava abandonado. Ele pergunta se é possível, estava morto, se é possível reativar o centro de Santos para o turismo. Vou passar para o secretário de Turismo, o Daí Gonzalez, que pode já emendar isso. Olha, é possível, como acho que é necessário. É necessário. Ali é um patrimônio do Brasil, nosso centro histórico. E é uma pena que ainda se encontra do jeito que se encontra. Ele está necessitando de olhares mais detalhados, e isso envolve não só o governo, mas envolve também os proprietários de imóveis, que tem que pensar que aquela fase áurea do centro já acabou há muito tempo, né? Eu tenho amigos que, quando pretendem se estabelecer no centro, ele foge por causa do preço do aluguel. Dá para acreditar nisso? Como se ali fosse a meca da cidade, como quando era nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70. Então, há que haver, sim, um olhar diferente. O governo já está se preparando para isso. Já tem programa de incentivo até para quem ocupa aquela área central, né, com isenção de impostos, isenção de IPTU e outras taxas, né? Que eu, na minha opinião, ainda acho que é muito pouco. Eu acho que ali nós temos que isentar de mais impostos por mais tempo, não, né, para que as pessoas entendam que ali é de fato um bom espaço, rentável, e que ali pode se tornar um polo econômico de grande envergadura. Ali pode se instalar as universidades, eu penso que ali pode ser ocupado por moradias, por universidades. Acho que o perfil do centro está mudando e vai mudar, né? Hoje ele está meio triste, né? A gente percebe que se anda na cidade, e agora com essa pandemia, você vê ele mais ainda com pouca gente, né? Mais desocupado ainda, né? E a gente percebe a necessidade desse espaço ser devidamente ocupado. E eu penso que o poder público poderia, de alguma forma, dar mais isenções para incentivar ainda mais. Para mim, da questão da habitação, formar um quadrilátero e falar, aqui pode morar, você morar aqui não paga IPTU, se você se estabelecer aqui, você não paga ISS por 10 anos, por 20 anos. Porque eu sempre falo, mais importante do que o imposto é o trabalho. Porque o trabalho, ele te traz dignidade, traz dignidade para a família, e movimenta toda a máquina que vai gerar imposto de alguma forma. Os serviços, o comércio, a pequena indústria, os mercadinhos, e tudo isso vai ser interessante para a cidade. Vamos falar da reabertura de tudo que acontece na Baixada Santista já nesse momento. E antes de ir para o intervalo, né, queria saber aqui do Dair, do Eduardo e também do Marcos Santana, se vocês gostaram aí do manto sagrado, não é? Que foi entregue à população, ao mundo, né? Ao mundo. Quem chegar de carro, via terrestre, né? Só voando que não dá para ver, nem de navio. Mas chegou de carro, de ônibus, vai ver na entrada de Santos. Gostou daí? Do manto sagrado? Então, na entrada da cidade? Eu vejo o Pelé, por exemplo, é uma figura de expressão mundial, né? O atleta do século, né? O cara que nem diz o Pepe, é um extraterrestre, né? Então, todas as homenagens que foram feitas ao Pelé serão sempre muito poucas pelo que ele representa para a cidade, para o Brasil e para o mundo, né? Mas ficou bonito, né? O Pelé sempre fica bem na fita, né? Eu acho que o Pelé Eduardo, sempre bem na fita. Ficou excelente, eu acho que assim, realmente é a marca da cidade, né? A gente sabe que tirando o time, tem outros times aí, mas a gente está falando do atleta do século mesmo, do Pelé, né? O Pelé, ele parou uma guerra, né? As pessoas pararam uma guerra para poder assistir, né? Não é brincadeira. Não é brincadeira, então acho que é merecida essa homenagem mesmo, e nós temos que aproveitar mais isso na nossa cidade. Sim. Marcos Santana. Embora corintiano, eu reconheço que o Pelé e o Santos Futebol Clube tem a relação do clube com a cidade é muito estreita. O clube projetou a cidade para o mundo, o Pelé principalmente, e eu acho que sim, é uma grande homenagem. Mas é verdade, sim. Deixa eu falar sério agora. Eu brinquei bastante. Eu acho que o Santos, de fato, ele... Não merece nosso respeito, que o Santos... Olha que coisa bonita, olha, ficou lindo. Ficou. É verdade. Mostrando aí. O Santos merece nosso respeito pela história que ele construiu. E esse viaduto, a gente vai falar daqui a pouquinho da entrada da cidade, Verdade. vamos falar sobre isso também. Que coisa linda. É claro, eu sou tricolor, né? Sou São Paulino, não como Santana, que é corintiano, quer dizer,
tá longe. Né? só tem- Mas o Santos, né? Eu ia começar a falar, mas ele me cortou, né? O que você vai? Não, tava falando que o Santos construiu uma história bonita para a cidade, Sim. né? Lembrou a cidade, né? Principalmente de 57 a 74, que foi o auge, o auge. do time do Santos. Mas lembrou aqui também, Então, o Eduardo hoje- aqui, que nós temos outros grandes representantes do futebol da cidade, a Portuguesa, Jabaquara, né? Não é moleza não, nós temos aqui... Né, E uma tem história, viu? Tem história, muita Jabaquara história tem pra muita contar. história, a Portuguesa Jabuca, tem muita não é história, né? brincadeira Então, não, a burrinha também. é importante isso aí. O intervalo e voltamos já. Estamos de volta com entrevista aqui na TV Santa Cecília, né? Essa tarde de segunda-feira, 17 do mês de agosto. Estamos falando hoje do turismo regional, do turismo da Baixada Santista e como um todo, né, do turismo nacional e do mundo que teve aí nessa pandemia uma perda enorme, muito grande. Eu falei 90%, o Eduardo me corrigiu e falou, não é bem 90%, é mais que 90%, é 100%, porque para tudo, né? Daí na questão dos hotéis, eu perguntei do hotel, mas eu quero formalizar aqui. Como é que está funcionando? 60% hoje dos hotéis. Quando é que nós podemos passar 100%? Só na Zona Verde? Tomara. Tomara. Não, por enquanto nós estamos na fase amarela. Amarela, Então já foi mas um avanço se de for pra- 60%. Ah. Indo para verde... Vai para 100. né? Eu não sei É- se vai é para isso? 100, né? Vai pra 100. Mas, É 100%, vai pra mas eu não 100. sei se vai obedecer uma escala assim, por exemplo, 80% agora, mas ou 100% direto. O importante é, para pegar a escala verde, que a gente espera que alcance, né, que ter um nível de estabilidade, É. né, não só de infectados, mas também de mortes, para que a gente faça isso com segurança. Eu acho que o nosso maior desejo, não é só meu, não, do Eduardo, de todo mundo, de todos os santistas, é que os hotéis tenham sua capacidade plena mesmo ocupada, né? Porque, assim, Mesmo sendo de 60%. Agora, mesmo sendo não, que vá para 80%, que vá Sim, para mas 100%. mesmo no Indo pra 60% agora. Será um sonho, Sonho. né? E que a gente espera que até o fim do ano eles cheguem nessa fase de agora, ocupação. a importância, eu queria que você falasse da importância e dos equipamentos da abertura em Santos, dos equipamentos de turismo. Olha, eu percebo... Todos eles estão lá de volta. Já estão, Olha, eu fiquei muito Com feliz, alguns horários. na quinta-feira eu estive no centro de Santos, né? E eu fiquei muito feliz em ver o bondinho quando saiu. Isso, E tinha um casal só, porque acho que foi a primeira volta que o primeiro bondinho deu. E tinha um casal, deu a volta na prefeitura, eu estava parado perto ali na Dom Pedro e eu vi o casal mais feliz da vida e as pessoas que estavam na rua, né? As pessoas comemoravam. Todo mundo ficou olhando como se fosse a primeira vez que estavam vendo o bondinho. Coisa absurda, né? Maravilhoso. O bonde tem uma magia, que eu Magia. falei, ele tem uma magia, tem história, né? E de fato, foi a primeira viagem do bonde, foi na quinta-feira. Que nós abrimos o Museu Isso. Pelé e o bonde. Eles ficaram abertos por 6 horas, né? Eu posso estar enganado, mas é das 11 até as 17, ou das 10 às 16, nesses horários, para conferir no site. E não só o bonde, como o Museu Pelé também obedece mesmo, de quinta a domingo. É de quinta a domingo. Quer dizer, não são todos os dias. Por força desse próprio rodízio de pessoas, você tem que ter pessoas que têm paz preservada, que não trabalham porque é grupo de risco, né? Então, a gente faz um rodízio de pessoas e com todas as cautelas, né? Nós temos agora lá com o pessoal medindo a temperatura, fornecendo álcool gel, máscaras, tem distanciamento, é necessário. Então, tudo isso aí é importante, né? E tem ampla divulgação, né? O orquidário, o aquário. O orquidário, inclusive, falando que é de segunda a domingo, mas não, também é de quinta a domingo, né? Então, enfim, eu penso que parece que você está resgatando a estima do santista. Puxa vida, que bom. Agora já posso andar de bonde, agora já posso frequentar museus, agora já posso ir no Museu do Café. Caminhar na praia. Posso caminhar um pouco na praia com mais tranquilidade. Aos poucos a pessoa vai voltando ao momento e percebe na expressão das pessoas essa felicidade de ter esse retorno. Assim como você teve, né, esse contato com esse casal, isso é uma constante que a gente percebe na secretaria, quando alguém visita o museu e sai de lá encantado, né? É interessante isso aí. Eu sou muito otimista por força disso também, né? Eduardo, essa retomada dos equipamentos de Santos, né? E
é muito importante, mas nós temos a região como um todo, né? Vocês têm essa preocupação da região como um todo, né? A gente trabalha a região como um todo. É que Santos realmente é a principal cidade é o aqui, polo. toda a rede hoteleira está Cidade aqui, polo, né? é. E a gente precisa iniciar um trabalho, então o trabalho está sendo iniciado por Santos. Aliás, eu queria só emendar uma coisa na conversa e no debate de vocês, e o secretário falou bem. O que a gente percebe, nota, né, nós profissionais do turismo, as agências, os agentes de viagem, é que houve uma empatia da população. A população sentiu falta. Não só do turista, mas também ela viu a dificuldade do comércio, ela viu o que aconteceu com a nossa cidade. E você percebe isso. Então o santista, ele também está com essa autoestima elevada, ele está com esse amor pela cidade, porque ele está vendo a cidade retomando. Isso é muito importante para nós que trabalhamos com o turismo, que recebemos gente do Brasil, do mundo inteiro, essa receptividade do santista, né, que é uma característica da nossa região muito peculiar, e a gente nota isso. Então isso também ajuda a gerar esse clima dessa empatia, né, do cidadão, está participando também conosco, que está brigando, está lutando por isso. Porque o turista precisa ser bem recebido. Bem né? recebido, bem atendido. bem atendido. Tudo, né? E eu sei que o santista, ele adora a sua cidade. Né? O santista é muito amoroso com... Bairrista até. Não é? Mas a importância, e eu acho que o Eduardo colocou aqui uma palavra central, ele viu a importância que o turista tem para a nossa cidade, para a nossa região. O turista é muito importante para Santos. Claro que quando a gente vê alguém pisando nos jardins da praia, a vontade é de ir lá puxar a orelha, né? A vontade é ir lá e falar, olha, como é que faz? Não é assim que deve agir. Mas o turista é muito importante, a gente tem que receber bem esse turista. Não é, Marcos Santana? Exatamente. E aproveitar aqui e fazer duas perguntas para o Odair. Primeira, com relação à queima de fogos do Réveillon, que é uma festa que já se consolidou no calendário turístico, não só de Santos, mas do estado de São Paulo, de modo geral, né? Se não me engano, é a segunda queima de fogos mais importante do Brasil, superada apenas pela do Rio de Janeiro. E era o Réveillon em Santos, os últimos anos, tem sido muito exitosa. Durante a pandemia, se recomenda não ter aglomerações. Então, eu queria saber do Odair se esse ano não teremos queima de fogos. E outra coisa, Odair, com relação à revitalização do Ministério Submarino ali, que tem um projeto muito ousado ali para o lugar. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre quais as atrações são previstas para aquele lugar ali. Tá. Então, em relação à queima de fogos, não é a minha secretaria que promove, embora nós nos beneficiemos disso tudo, né? Mas quem promove é a Secretaria de Cultura, assim como o Carnaval também. E o Carnaval, por exemplo, já foi adiado, não sei para quando ainda, porque não tem uma data definida, nem sei se será adiado ou simplesmente cancelado. E a queima de fogos também, com certeza, já não está na programação mesmo, porque entende-se que essa aglomeração ainda deverá ser evitada. E sem as pessoas não tem nenhum motivo. Como é que você vai fazer? Né? Não, e não tem lógico que você está aglomerando, né? Seja lá que, a não ser que já tenha vacina até lá, né? Então aí tudo bem, facilita tudo, mas nessa fase, ainda que na fase verde, nós estaremos na fase verde, se Deus quiser, como todos nós aqui desejamos, se seguirmos o protocolo de segurança, né? Andando com máscara, tendo cautela, obedecendo distanciamento. Agora, se nós abusarmos, acharmos que está tudo bem, não é porque está no verde que todo mundo pode abusar. Que aí volta para a vermelha, né? Porque aí vai ser a desgraça. E essa queima de fogos, infelizmente, eu sei que ela será prejudicada, né? Isso com certeza. O Carnaval já foi adiado, né? Já foi adiado. Já teve seu adiamento. A queima de fogos também, eu vi uma matéria hoje que parece que já foi adiada também. Eu gostaria não terá. também, Quer dizer, nem adiada, é cancelada. Cancelada. É cancelado, né? Até porque não tem nenhuma razão de ser ter uma queima de fogos e não tem ninguém na praia, porque o bacana da queima de fogos é quando você está lá, né, com a família, com os amigos, se confraternizando, né? Tem gente que exagera, mas tudo bem. Será que nós vamos conseguir evitar que se aglomere no dia 31, o pessoal tenha por hábito vir até a areia e tal, ainda que não tenha queima de fogos? Não sei, não, mas se houver consciência da população, e tem que haver consciência da população, nós evitaremos isso, não é? Porque senão, acho que foi colocado bem, você colocou bem, não adianta ir para verde e todo mundo achar que acabou a pandemia, né? Que nós vamos voltar para vermelha. E como aconteceu no interior de São Paulo, aí Campinas aconteceu, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, um monte de cidade aí, Franca. Gramado. Né? Gramados, ficaram no vermelho, voltaram para o vermelho. E volta. Quer dizer, e volta mesmo. E não é só isso, gente. É vidas humanas que se perdem
nessa pandemia, por não, ainda mais o grupo de risco, né? O pessoal que tem aí mais de 60. E olha, a prática está dizendo aí que não é 60 só não. Se fala o grupo de risco de 60 anos aí, mas a gente está vendo aí que pessoas de 40 anos para cima já está tendo um trabalho muito grande quando cai num hospital. Não é, Marcos? Você já Exatamente. tem esse número já, né? Exatamente. Vou fazer outra pergunta. O Danilo não respondeu sobre o emissário Não, submarino. o emissário, por favor. É que eu fiquei tão distraído com as palavras do Altair. Mas o emissário, o governo desenvolveu um projeto assim extraordinário. Ele atende vários segmentos, né, do esporte principalmente, né, com pista de skate que já tem, está sendo reformuladas, com espaços kids, com mini quadras de alguns de basquete, de vôlei, de futebolzinho e tal. Enfim, tem alamedas lindas que vão ser cada vez mais melhoradas, as jardinagens vão ser melhoradas, as quadras vão ser mantidas, tipo quadra de malha para o pessoal da terceira idade. E tem um espaço onde seria uma roda gigante, né, que seria interessante, uma roda de 80 metros de altura, seria uma atração. Mas houve com esse problema da pandemia, justamente dificultou as negociações que estavam havendo. E provavelmente numa outra etapa até pode surgir por lá. Né? A obra está parada? Mas, infelizmente ela está parada. Está parada porque tem um parceiro que é o que vai bancar. O prefeito tem feito muitas obras. Nesse trem, né, ele fez um termo para renovar suas licenças, alguma coisa, ele faz geralmente as empresas estão fazendo uma outorga, e ele usa essa outorga, em vez de jogar no cofre público, que se dilui e acaba pagando despesas, ele exige que se faça obras pela cidade. Então, isso pelo TRIM foi feito a Escola Paulo Gomes Barbosa lá do Túnel, do outro lado está fazendo a Policlínica, também no mesmo quarteirão, as obras da Ponta da Praia. É uma permuta. A pergunta não é. Você flexibiliza alguma coisa, por exemplo, na Ponta da Praia, você flexibilizou a construção, permitir a construção de um prédio com uma altura relevante, né? Não fora da lei, prevista na lei, sim, mas em função do impacto, ele faz algum tipo de uma compensação para o município. Eu vou pagar, então vou fazer investimentos dele. Então ele... eu não quero mais o centro de convenções na cidade, porque vou me dedicar a outra atividade. Então, ele já construiu também um novo centro de convenções, um mercado de peixe, tudo sim, dentro desse trem. E esse trem também se está, não desse mesmo grupo, mas de outro grupo, que vai fazer no emissário submarino. Agora, não foi, de fato, obedecida umas audiências públicas que o município está fazendo agora, e já fez as 2 audiências públicas. A gente tem toda a certeza que em poucos dias será retomada aí aquelas obras lá e terminar antes do fim do ano. Eduardo, vou voltar com você aqui para falar um pouquinho desse turismo que a gente espera para Santos, que é a cidade polo, né? E para toda a região da Baixada Santista. Esse turista que vem do interior, claro que da capital, das cidades mais próximas aqui, cerca de 150 quilômetros, 200 quilômetros, mas também pela a facilidade, né, pelas estradas, porque muita gente pode até reclamar, as estradas paulistas tem que pagar pedágio, tem muito pedágio, mas você não manda em lugar nenhum do Brasil, não existe no Brasil estradas como as estradas do estado de São Paulo. Não tem jeito, paga-se um pouco, né? Pois não, Daí. Eu fui receber um casal de Sergipe, aqui, por acaso, um amigo nosso, ele falou, vou te buscar no aeroporto. E ele ficou encantado com imigrantes, foi encantado com imigrantes. Aí, na hora de pagar o pedágio, né, 27 reais? Mas era 22. Né? Ele falou assim, só isso? Não. Aí falou assim, eu pagaria muito mais se o meu estado tivesse estradas que nem essa. Então, são duas situações. São duas situações, eu falei. Tem esse espaço, é lindo, maravilhoso, é gostoso de circular. Aí paga, reclama, né? Poderíamos pagar. Mas é caro mesmo, é caro, mas eu acho que é caro mesmo. Também. É que nós usamos isso muito. Poderíamos pagar menos, né, Santana? Poderíamos pagar muito menos. Mas não dá para negar que nós estamos andando em cidades do primeiro mundo, em estradas do primeiro mundo. Né? As estradas, você pega uma Bandeirantes, você pega a Imigrantes, a Castelo Branco e tantas outras estradas, a própria Dutra mudou muito. A Dutra mudou muito, né? Então, a Ayrton Senna, quem vai para Campos do Jordão hoje tem uma tranquilidade. Para Campos do Jordão é uma tristeza você ir.
Hoje você tem uma tranquilidade muito grande. Quer dizer, então, vale quanto pesa, Marcos? Eu acho que o brasileiro estava tão mal servido em rodovias, então quando veio uma privatização e as rodovias melhoraram, graças a Deus melhorou. Mas se você vir para outros países, a gente percebe que os pedágios no Brasil são caríssimos. São caros. É praticamente um assalto à mão armada, né? Então, assim, eu acho que é possível as concessionárias oferecerem um bom serviço e pagar uma tarifa mais razoável. Mas é mais no estado de São Paulo, olha, que é caro, viu? Olha, vou te falar. Você vai para Curitiba com R$10. Se você andar nas estradas de Minas Gerais e algumas do Mato Grosso, você paga aqui com uma tranquilidade fácil. Mas o turismo... Se me permite, eu gostaria de complementar a sua pergunta. Você está falando sobre o fluxo de turistas próximos aqui para a Baixada. Eu gostaria que o Eduardo falasse também sobre o fluxo de turistas da nossa região, conhecendo uma cidade. Por exemplo, o pessoal mora em Peruíbe, vai conhecer Guarujá, de Guarujá conhece Praia Grande e assim por diante. Esse fluxo intra-regional. Eduardo. São 2 pontos importantes que vocês citaram e, assim, eu não vou entrar no mérito de questão de estrada, vocês já debateram aqui do pedágio, mas sem dúvida nenhuma, a segurança e o conforto que eles trazem é o que eu falei no outro bloco. Todo mundo hoje já tem um carro melhor, né, um carro automático, gosta, né, de ser piloto lá, estou pilotando meu carro, estou com a minha família. Então as pessoas elas estão buscando isso. É um novo turismo que está surgindo que a gente chama de turismo de experiência. O cara está vivendo uma experiência. Às vezes o cara, ele tem um carro, ele usa para trabalhar, mas ele trabalha tão rápido, é tão automático o deslocamento dele que o prazer dele é realmente pegar o carro ou pegar a moto no final de semana, eu vou para o litoral, vou ver a estrada, vou ver a Serra do Mar, a Imigrantes. Então a gente sabe que tem esse prazer das pessoas, né? E o turismo, essa segurança também que a gente tem falado e tem aqui debatido hoje, ela está colocando para as pessoas essa vontade não só de sair de casa, mas também de resgatar a sua história. Acho que todo mundo, de alguma maneira, tem um vínculo com a praia, né? A minha família toda é do interior e eu me lembro que nas minhas férias escolares eu vinha passar na praia as férias. E é isso que as pessoas estão resgatando e estão buscando de novo, nessa retomada do turismo. Bom, tempo para mais nada, só agradecer aqui o Odair Gonzalez, secretário de Turismo, o Eduardo Silveira, presidente da Associação dos Profissionais de Turismo da Baixada, e o Marcos Santana. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Abraço, Odair. Eu que agradeço. Eu queria ressaltar a parceria que nós temos com o Biru, que nos ajudou muito e nos ajuda Sem muito, dúvida. Né, com o Leonardo, a Vanessa, o Tiago e o Gilson, que ajuda muito a cidade nessa divulgação. Muito obrigado. Até amanhã, gente. Um grande abraço e até a noite.